Que a paz de Cristo esteja cada um nos corações dos meus queridos irmãos. Nós vamos estudar nessa manhã, dar continuação às profecias que estamos estudando. São 4 profecias que apontam o tempo em que temos vivendo. E depois eu vou voltar a estudar, porque eu estou na última parte. Vou dar hoje, iniciar a última parte das profecias. Depois eu vou recapitular o que eu já fiz, o que eu já passei, né? Então nós vamos dar início hoje, que vai falar sobre as 2 colunas. Esta é já a 4ª profecia iluminando o caminho de Cristo aparecer nas nuvens do céu. Mas o primeiro texto que eu vou deixar aqui diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Salmo 119, 13. Porque as pessoas de coração duplo, Deus não aceita. Porque as 2 colunas, elas estão apontando a vinda de Cristo e certo acontecimento que aponta a vinda de Cristo. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque aborreço a duplicidade também entra agora as 2 colunas Santa Ceia. Vocês vão ver nesses textos. Porque a pessoa que diz, qualquer jeito que der a Santa Ceia para mim tá bom, ele tem o coração duplo. O pastor, que também dá ceia de 2 jeitos, ele tem o coração duplo. Então, nesse estudo, vocês pensam, oram a Deus, que Deus vai dirigir nós a compreender todas essas verdades. Nós vamos dar o símbolo, essas 2 colunas, elas têm 2 símbolos. E nós vamos ver hoje, dentro da palavra de Deus, Deus vai mostrar para nós, a palavra de Deus vai esclarecer esses 2 símbolos e o que significa. Diz assim, que no centro desse pátio, né, onde tinha o templo, tinha o pátio, né, erguia-se 2 altos pilares, sustentado suportes de lâmpadas. Então, o que essas 2 colunas faziam? Elas tinham grandes suportes para as lâmpadas, de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendia-se todas as lâmpadas. O que essas lâmpadas simbolizavam? Que derramavam luz sobre Jerusalém. Esta cerimônia comemorava as colunas luminosas que guiara Israel no deserto. Era um símbolo. E o que mais? Era também considerado como apontando para a vinda do Messias. Então, por que a última profecia eu trouxe as 2 colunas? Porque além delas iluminar o tempo, faz lembrar o tempo do deserto, da caminhada do povo de Deus ali, também ela aponta para a vinda do Messias, tá? Então isso aqui é muito importante que vocês entendam essa parte. Então ela vai apontar agora a 4ª e última profecia que a Bíblia está nos mostrando. Acompanhe comigo, meus irmãos vão entender. Então, ela simboliza essa parte. E o que mais ela simboliza? Vamos ler aqui. Diz que esse texto que eu li agora está em Desejado Todas as Nações, 326.1. Agora, o que mais que essas 2 colunas simbolizam? As 2 colunas monumentais, as ordenâncias do batismo e da ceia do Senhor, são 2 colunas monumentais. Então, essas 2 colunas apontavam o quê? O tempo da volta de Cristo. É uma profecia que se iniciou agora, tá? E elas também apontam o quê? O batismo e a Santa Ceia, tá? Estando uma dentro e a outra fora da igreja. Por quê? Uma você batiza lá nas águas, fora da igreja. Outra está dentro, que você entrava na igreja e tomava a Santa Ceia. Então ela aponta a Santa Ceia e o batismo. Sobre essas ordenâncias, Cristo escreveu o nome do verdadeiro Deus. Aonde estava o verdadeiro Deus, ou está o verdadeiro Deus? Dentro da igreja. Que manteve essas 2 colunas, batismo e Santa Ceia, mas tinha um período de tempo. Não é até a vida inteira, não. Isso aqui vocês vão ver essa profecia hoje.
Então, por quê? Porque vocês vão ver que tem uma profecia que essa doutrina ia ser derrubada. Ela ia ser desmanchada, essa doutrina. O nome de Deus verdadeiro ia ser tirado de dentro da igreja. E aí iniciava o tempo para o assinalamento do povo de Deus, do decreto, e o tempo para os últimos anciãos dos pastores que estão dentro dessa igreja. Isso aconteceu já, meus irmãos. Esse início já aconteceu, vocês vão ver aqui na profecia, tá? Então vamos, se todos os cálculos me dão uma profecia, nós vamos fazer esse cálculo hoje dessas duas colunas para ver a profecia quando isso estava marcando já que eles iam derrubar as doutrinas. E aí vocês vão saber qual igreja que tinha o nome de Deus dentro dela. Tem um período que vai terminar, está findando os dias de terminar esse período. Vamos lá as medidas. Diz que diante da casa fez 2 colunas de 35 côvados de altura. Esse era o tamanho, era muito grande. E o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Aquele beiral que tinha em cima, onde acendia as lâmpadas, era de 5 côvados. Então, nós vamos lá. 35 vezes 5 me deu 175. Não é eu que estou fazendo esses cálculos. Esses cálculos já está marcado. Aí está o batismo, a primeira coluna. Agora, peguei 1844, quando iniciou a última etapa do remanescente, para essas colunas que manteram as verdades, mais 175, que foi o que me deu. Me deu 2019. O que aconteceu em 2019? Foi derrubado essa doutrina na Conferência Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Mas não era 2 colunas, vamos medir a outra. Também tinha 35 vezes 5. Me deu 175, que é a Santa Ceia. Por quê? Se derrubou um, derrubou as duas. A casa não fica com um pilar só erguida. Então foi tirado o nome de dentro da igreja quando eles derrubaram. Aí peguei 1844 mais 175, me deu 2019. Também foi derrubado. Então cumpriu-se aí a profecia do batismo e Santa Ceia. E essas 2 colunas também estão apontando o tempo da vinda do Messias. Agora, em 2019 aconteceu isso. A Igreja da Reforma se reuniu. Eu vou dar toda a profecia aqui, vocês vão ver até a volta de Cristo, que além de mostrar a igreja verdadeira, que derrubou as doutrinas verdadeiras, tirou o nome de dentro da igreja, também vai apontar para a vinda do Messias. Que a paz de Cristo e o Espírito Santo possa estar conosco, que nós possamos entender essas verdades para os nossos dias. Vocês vão ver que está tudo escrito para o nosso bem, Deus deixou escrito, né? E continuando essa profecia que eu falei das 2 colunas, né? Batismo e Santa Ceia, que indica também as 2 colunas, o tempo para a volta de Cristo. Também já estava profetizado o tempo que a última igreja ia permanecer com as 2 doutrinas, batismo e Santa Ceia, fiel dentro da igreja verdadeira, e que o nome estava dentro da igreja. Aqui dizendo ainda que quando iniciou essa igreja, na conferência de 1925, ali ela iniciou. Do calendário gregoriano, 1925, do calendário gregoriano. Do calendário bíblico ou judaico, está no ano 1924. Tá? Vocês vão ver que isso também aconteceu em 1844, que terminou ali no dia da expiação, o ano 1843. Já deixo escrito aqui, ó, né, o tempo que também foi fechado lá, né, 1844, ali por meio da pregação da vinda de Cristo, né, para o ano de 1843, ano judaico, né, e 1844
o nosso calendário. Eles, os pioneiros aqui, a irmã Eluaide, os pioneiros só deixaram escrito o nosso calendário, tá? Diz também que quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, né? Ele tirou o reino de Deus, entregou aos gentios. Diz que Deus continuará lidando com cada ramo da sua obra, de acordo com este princípio. Aí, o povo judeu não era a igreja de Deus verdadeiro para sempre, que Deus tinha escolhido? Mas Deus está com eles até que eles abandonam. Mesma coisa agora. Deus estaria com o povo desde que eles mantessem a doutrina verdadeira. Mas quando eles derrubaram essa doutrina, derrubaram os marcos que traziam o nome dentro da igreja, Deus também tira o reino e entrega a outro povo. Tá, meus irmãos? E diz ainda no livro da História da Redenção, que a mensagem da queda de Babilônia, conforme dado pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicionais da corrupção que tem entrado nela desde 1844. Então, ia repetir de novo esse sai dela, povo meu, esse queda de Babilônia que nós não podemos ficar dentro. Bom, eu disse que as duas colunas, ela indicava o tempo da volta de Cristo, indicava o tempo também para a última igreja. E nós vamos ver dentro da profecia aonde vai nos encaminhar isso. Eu também já falei que estava profetizado, que já estava escrito por Deus, o tempo que essa igreja ia durar. Então nós vamos pegar as duas colunas, batismo e santa ceia, que deu 175 as duas. Então pega 175 vezes 175, me deu 350 côvados, tá, meus irmãos? E agora, o que eu vou fazer com esses 350 côvados? Então nós vamos ao propiciatório, que é de lá que Deus fala com nós. Tá lá em Êxodo 37:6, a medida do propiciatório, tá? Quem ainda não ouviu esse estudo pode ir lá e ouvir e ler, né? Então, a medida do propiciatório, ela me deu 3,75. Então, eu peguei os 350 côvados e fui ao propiciatório de onde Deus fala com o último Israel. De onde ele disse, eu virei a ti a falar contigo. Aí você pega os 350 e divide pelo propiciatório, que lá está o elo, o último elo que aponta o tempo para a vinda de Cristo. E ele me deu quanto? 93 e alguns meses. Eu não vou dar a dízima periódica aqui hoje, depois eu vou passar tudo para vocês. Então é alguns meses, 93 anos. Quando caiu isso? Quando terminou esses 93 anos para a última igreja que manteve as duas doutrinas, batismo e santa ceia verdadeiro, com o nome de Deus dentro da igreja? Então vocês acompanhem comigo, que os próximos dias eu vou dar quando eles derrubaram e o que se cumpriu, tá? Quando eles derrubaram e que igreja, porque no mundo, escrito em cima aqui, há somente uma igreja verdadeira. Hoje, em tantas religiões, qual igreja que é a verdadeira? Existe uma. E quando ela cair, Deus tem um outro povo que levanta a bandeira e leva. Tá? Então, os irmãos estudem, leiam. Eu vou deixar aqui alguns textos que os irmãos podem estar lendo. Que Deus abençoe a cada um e um bom dia a todos.